Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Verbena Pires, eu sou psicanalista. Hoje o tema é ego auxiliar, borderlines e egos fragilizados. Bem, pessoal, o que eu venho percebido na clínica é que diversas pessoas, diversos pacientes, eles necessitam demais desse ego auxiliar. E esse ego auxiliar que é visto no terapeuta, né? É importante, claro, que seja um ego benéfico ao paciente, tá? Enquanto durante a vida dos borderlines ou de pessoas que possuem o ego fragilizado, por diversas vezes eles encontram em seu caminho egos auxiliares, que eles supõem que podem auxiliar, né, eles ou elas em sua caminhada, que não são tão benéficos e às vezes são egos maléficos, né? Como, por exemplo, os narcisistas. Então, o paciente, né, esse borderline ou essa pessoa que tem um ego fragilizado, que não consegue identificar essas características, né, de um ego auxiliar benéfico nas pessoas, né, nas pessoas à sua volta, em que esses pacientes eles buscam auxílio, buscam ajuda, eles acabam que trilhando caminhos por influência desses egos auxiliares que não são benéficos, eles acabam trilhando caminhos que não satisfazem, não satisfazem a sua verdadeira vontade, né? Se essas pessoas buscam caminhos que beneficiem a eles de forma benéfica, né? De forma ao crescimento pessoal, ao crescimento também profissional, então, esses egos auxiliares que não são tão benéficos, eles vão acabar influenciando de forma negativa a vida dessas pessoas. Então, é importante que essas pessoas, os borderlines, principalmente os borderlines, né, que eles têm um ego extremamente fragilizado e diversas vezes eles não sabem a diferença de quem é o outro e de quem é ele, porque o borderline ele se vê no outro, né? Ele absorve o ego do outro como se fosse dele, tá? E por diversas vezes, por diversas ocasiões, situações, ele segue uma trilha que não é realmente a dele, né? Que não é a que realmente vai se encaixar com a sua vida, que vai se encaixar com uma construção de ego saudável para si, né? Então, o terapeuta, ele é importante que ele perpasse durante toda essa terapia com o seu paciente, ele perpasse também, não só fazendo a função de terapeuta, mas também, né, fazendo essa função de ego auxiliar. Por diversas vezes, por quê? Porque o borderline, ele muitas vezes não sabe diferenciar o certo do errado e vice-versa, né? Mas por que ele faz isso? E quando ele segue um caminho que não é muito legal, ele faz isso porque quer, porque deseja? Não exatamente, pessoal. É porque o borderline ele não foi construído através da mãe um ego saudável, né? Por isso que ele é borderline. Então, essa função de ego auxiliar, gente, essa instância do ego auxiliar, ela vem em parte lá do superego. Então, é importante que essa instância ela seja mais vista dentro da psicanálise, ela seja mais trazida e colocada dentro da psicanálise, para que o terapeuta ele consiga fazer um trabalho mais, como é que eu posso dizer, um trabalho mais integrado para esse paciente, né? Então, mas esse termo ego auxiliar, ele é muito pouco falado dentro da psicanálise, tá? Então é importante
que o terapeuta, que as pessoas pesquisem mais sobre esse tema, gente. Isso é extremamente importante dentro da clínica, tá? E as pessoas que não são borderlines, mas que têm um ego extremamente fragilizado, elas necessitam também de ver essa instância no terapeuta, tá? Então, a psicanálise tradicional, ela não cabe muito, né, dentro da clínica com um borderline. E por diversas vezes ela também não cabe muito na clínica com pessoas que não são borderlines, mas que necessitam, né, que é necessário esse ego auxiliar com pessoas que têm o ego fragilizado. E aí vocês me perguntam, Verbena, mas o que que é o ego fragilizado? Gente, o ego fragilizado, a mamãe lá na infância, ela vai cumprir esse ego auxiliar junto ao seu filho, tá? Isso quando é uma mãe suficientemente boa. Então a gente vê muito na sociedade, né, muitas mães que não são suficientemente boas, tá? Mas, Verbena, isso é feito de forma pensada, a mãe ela não ser suficientemente boa? Não, gente, na grande maioria das vezes não, tá? Mas em algumas situações pode-se dizer até que sim, quando são mães narcisistas, tá certo? Então, a mãe narcisista, ela vai cumprir muito esse papel de um ego auxiliar que não é benéfico, certo? Que não é legal para o desenvolvimento dessa criança e futuramente essa criança vai se tornar ou um adulto com transtornos ou um adulto com extremo ego fragilizado, tá, pessoal? Então, o ego auxiliar é aquela pessoa que vai ajudar no caminho dessa pessoa ou no caminho desse paciente, mas sem interferir em suas decisões, né? Ela vai deixar, a mãe vai deixar com que essa criança caminhe sozinha, tá certo? Aliás, que caminhe com suas próprias pernas, mas ela estando ali na guarda, observando e orientando da melhor maneira possível, tá? A melhor maneira possível foi com a qual a mãe foi criada, né? Não, gente, a melhor maneira possível entender o lado emocional, lógico, e também entender a questão racional para que essa criança e se ter esses dois setores bem equilibrados, né, para que essa criança ela consiga se desenvolver e consiga ter a sua individuação, tá certo? Então, o ego auxiliar, ele trabalha dessa maneira. Então, o que que acontece, né? É, existem muitos pacientes que vêm para a clínica que não sabem o que fazer, tá? Então, é importante trabalhar esse ego auxiliar, né, junto ao paciente, junto a essa pessoa. Então, várias pessoas, né, podem ajudar esse paciente, principalmente o borderline, como ego auxiliar, como acompanhante terapêutico, pessoal, tá? Então, o acompanhante terapêutico, ele tendo um ego mais saudável, né, fora da clínica, inclusive para o borderline, é necessário que haja esse acompanhante terapêutico, né? Esse acompanhante terapêutico, Verbena, precisa ser formado, precisa ser psicólogo, ser psicanalista? Não, gente, certo? Não precisa. É importante que ele tenha um ego saudável e para o borderline, como o borderline muitas vezes ele é extremamente cartesiano, né? Ele divide a sua vida sempre no polo extremo positivo e no polo extremo negativo, né? Tanto que existe o borderline, ele é pautado pelo amor e ódio ao mesmo tempo, né? Ele não enxerga as possibilidades que existe entre esse amor e ódio, isso para tudo, tá, gente? Esse é só um exemplo que eu estou dando de amor e ódio que para ilustrar melhor.
Então, o borderline ele precisa desse ego auxiliar para lhe orientar em sua vida, tá? Para ele não levar tudo para os extremos, né? Até em suas relações, porque esse amor e ódio atrapalha diversas em diversas situações na vida do borderline e também na vida de pessoas que têm o ego fragilizado. Então, gente, eh, esse ego auxiliar, ele precisa, né, ser visto, ele precisa ser estudado e ele também precisa ser colocado em algumas vezes dentro da clínica, para que esse paciente ele vá construindo um ego, mais saudável, ele vá tendo acesso a esse ego mais saudável para quê? Para que ele possa se conhecer melhor, para que ele possa buscar caminhos melhores na sua vida e para que ele possa trilhar estradas, caminhos para o alcance de seus objetivos, e que isso precisa fazer sentido para ele, principalmente para o borderline, ok? Então, é uma das principais buscas do borderline é o fazer sentido, tá? Claro que isso é para todo tipo de pessoa, né? Para todas as pessoas buscarem um sentido da sua vida. E a busca desse sentido da sua vida vem, em primeiro lugar, conhecer a tua essência, né? Saber o que é a tua essência, quem é você de verdade, né? E para isso é importante a construção saudável desse ego, tá, gente? Então eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, mas não esquece de seguir o meu canal, tá? De clicar lá no sininho e para você receber novas notificações de vídeos, curtir o vídeo e compartilhar. Outro recadinho que eu queria passar aqui para vocês, gente, é que o Gavinarc, eu sou o presidente do Gavinarc, que é o grupo de atendimento às vítimas de narcisistas, tá? Mas lá também a gente trabalha com borderlines e histriônicos, ok? Então a gente tem 2 grupos no WhatsApp gratuitos, que é o Gavinarc Vítimas de Narcisistas e Psicopatas e o Gavinarc Borderline. Então são grupos gratuitos que vocês podem participar. Lá vocês recebem, vocês têm o meu apoio lá nesses grupos, há orientações, existem as lives, né, que a gente faz lá no grupo de vítimas de narcisistas e psicopatas. Em breve também terão as lives lá no grupo do Borderline, ok? E é um grupo assim super unido, pessoal, lá todo mundo se apoia, né? Todo mundo conta a sua história. Não é permitido julgamentos lá nos grupos, ok? Então vocês podem estar seguindo a gente também nos nossos Instagrams, que é @narcisismo.gavinarc e @psique.verbenapires. Outro recadinho, gente, que eu queria passar para vocês é sobre o meu curso livre de transtornos de personalidade e diagnósticos diferenciais com ênfase no narcisismo, ok, gente? Então, dê uma passadinha lá, o curso é fantástico, certo? E tem direito também ao certificado. E até a próxima, pessoal!